Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de calorimetria para o 9º ano. Dessa vez nós vamos ver alguns exercícios e aqui nós vamos já incluir também a quantidade de calor latente e ver como é que ela pode entrar dentro de problemas e como que nós podemos utilizar os conceitos que nós aprendemos para solucionar esses problemas. Esse primeiro problema diz o seguinte: um bloco de gelo inicialmente a 0 graus Celsius com uma massa de 200 gramas absorve calor até derreter por completo. Dado o calor latente de fusão da água igual a 80 calorias por grama, encontre essa quantidade de calor. Ou seja, ele quer a quantidade de calor que esse bloco de gelo absorveu até derreter por completo. O que a gente vai fazer é lembrar que a quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Isso por quê? Porque essa é a fórmula que nós vamos utilizar quando nós estivermos tratando da quantidade de calor absorvida para mudança de estado. Tá? Não a outra, que é a quantidade de calor sensível, que também que no caso teria variação de temperatura. Nesse caso aqui é com a mudança de estado. Bom, aplicando a fórmula, nós vamos ter que a massa é 200 e o calor latente 80. Nós vamos ter total de 16.000 calorias, tá? Ou seja, isso significa que o bloco tem que absorver 16.000 calorias para poder mudar de estado. Isso porque aqui o nosso calor latente está em caloria por grama. É sempre importante atentar para as unidades, ok? Bom, agora a gente tem esse segundo exercício e esse problema diz o seguinte: o gráfico abaixo descreve a mudança de temperatura de uma substância de 20 gramas à medida que esta recebe calor. Então, a gente aqui, mais uma vez, tem esse tipo de diagrama que vai mostrando que à medida que a substância vai recebendo calor, ela vai aumentando a temperatura dela. Inicialmente, ela estava a menos 20 graus, ela foi aumentando a temperatura à medida que foi recebendo calor. Chegou aqui no 25, aconteceu uma coisa importante. Ela continuou recebendo calor, porém, ela não mudou de temperatura. A gente já tem que saber interpretar isso, de que se ela está recebendo calor e não está mudando de temperatura, essa substância está trocando de estado, tá? Então, está havendo aqui uma mudança de fase, aqui bem nessa parte 1. Bom, e é por isso que a gente vai ter essas duas perguntas. Na letra A, ele quer qual o calor latente em 1, e na letra B, ele quer qual o calor específico em 2, ok? Agora a gente vai resolver isso. Bom, para a gente resolver essa letra A, a gente vai ter que utilizar a fórmula da quantidade de calor latente. Então, a gente vai colocar Q igual a ml, e nós temos que saber que esse Q é a quantidade de calor absorvida na parte de mudança de estado, ou seja, essa quantidade de calor na parte 1 não vai ser referente nem a essa quantidade de calor, nem a essa quantidade de calor, mas a quantidade de calor que entrou durante essa fase, que representa exatamente esse intervalo aqui, que vai ser de 400, tá? Outra coisa importante que a gente tem que atentar é nas unidades que o nosso gráfico está medindo. Ou seja, aqui ele está dizendo claramente que a temperatura está em graus Celsius, como a gente usa a maioria das vezes, porém aqui a quantidade de calor ele está dizendo que está utilizando em joules. Isso é muito importante, ele não está utilizando em calorias como nós já vimos em vários exercícios, mas sim em joules. Você tem que atentar para esse tipo de unidade porque ela vai mudar a unidade da sua resposta no final. Ela também vai mostrar como que você pode ou não fazer certos cálculos dependendo das outras unidades que for dada no exercício, ok? Bom, aí se eu substituir esses valores eu vou ter 400, que é a quantidade de calor que eu recebi, e a massa que foi dada no exercício, 20. Rearranjando, eu vou ter que o calor latente é 400 sobre 20. Isso vai me dar 20 joule por grama, tá? É muito importante entender que isso é joule por grama, porque a unidade da quantidade de calor está em joule. Bom, agora a gente pode prosseguir e resolver a letra B, que já é um tipo de exercício que a gente já viu. Qual a quantidade de calor específico em 2, ou seja, a quantidade de calor específico durante a mudança de temperatura. Para isso, nós vamos utilizar a quantidade de calor sensível. Tá? Mais uma vez, nós temos que olhar a quantidade de calor que ele absorveu durante a mudança de temperatura, ou seja, de 0 a 180. Ele absorveu 180 joules. A massa é 20
o calor específico que nós queremos, e agora a variação de temperatura, também no gráfico. Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, a temperatura 2 menos a temperatura 1, tá? Ou seja, essa temperatura, porque ele está indo daqui até aqui, ou seja, a temperatura desse ponto, que é a temperatura de 25 graus, menos a temperatura inicial, que é a temperatura de menos 20. Isso vai fazer com que a conta fique 25 menos 20. Tá? É importante prestar atenção com o sinal, porque isso muda bastante na sua conta. Então, nós vamos ter 180 é igual a 20 vezes C vezes 25 menos 20 é 25 mais 20. Então, isso vai me dar 45. Tá? Reorganizando aqui a minha conta, eu vou ter que C vai ser igual a 180 sobre 20 vezes 45, tá? 180 divisível por 45, tá? Isso aqui vai me dar 4 e 1. Eu vou ter 4 dividido por 20, que é igual a 0,2, tá? 0,2. E qual vai ser a unidade? Lembrando que aqui a quantidade de calor está em joule. Eu estou fazendo a divisão de joule, aqui em grama, aqui em grau Celsius, então vai ser joule por grama grau Celsius, tá? É importante saber olhar a unidade no final do seu exercício, ok? Bom, agora nesse nosso terceiro exercício ele está dizendo o seguinte: uma massa de água de 400 gramas troca calor com o ambiente em um dia muito frio até congelar por completo. Sabendo que essa massa estava a 0 graus Celsius, calcule a quantidade de calor trocada com o ambiente. Ele quer saber quanto de calor ele trocou com o ambiente para isso ter acontecido, ou seja, para essa quantidade de água que estava líquida ter congelado completamente. Aqui ele também deu dois dados. Tá? Ele deu o calor latente de fusão e ele deu o calor latente de solidificação. De uma forma geral, você sabe que a fusão e a solidificação são processos inversos. Você fundir é você passar de sólido para líquido e você solidificar é você passar de líquido para sólido. Por causa disso, sempre que você tiver o calor latente de fusão, você já pode inferir que o calor latente de solidificação vai ser o mesmo valor numérico, porém com um sinal negativo. Tá? Isso vai ser importante para os nossos cálculos. Nesse caso aqui, para eu achar a quantidade de calor, vou aplicar aqui quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente. Tá? A massa foi dada. E o calor latente, é importante saber que agora eu estou fazendo uma solidificação. Então, eu vou utilizar esse valor, vai me dar menos 80. Isso aqui vai me dar menos, tá? 32.000 calorias. É importante saber interpretar esse valor. O que isso quer dizer de menos 32.000 calorias? Aqui a gente está falando de trocar calor com o ambiente. Sempre que você encontrar uma quantidade de calor, se você fizer os seus cálculos de forma correta e essa quantidade de calor for negativa, isso quer dizer que o seu corpo perdeu o calor, ele cedeu o calor para o ambiente ou ele cedeu o calor para um outro corpo. De uma forma ou de outra, esse valor negativo aqui na quantidade de calor significa que você está perdendo calor, ok? Bom, esse segundo exercício ele traz um problema que é o seguinte: um bloco de 400 gramas de gelo fundente, após ser atingido por um projétil, absorve 8.000 calorias de energia térmica. Qual a massa que muda de estado? Primeira coisa aqui que a gente está vendo, que pode ser uma coisa nova, é essa expressão, gelo fundente. Gelo fundente é uma forma de dizer que você tem uma quantidade de gelo a 0 graus Celsius, tá? No caso, a gente está tratando sempre a pressão atmosférica, e aí quando a gente falar de gelo fundente, é gelo que está pronto para derreter, gelo que está pronto para fundir, gelo a 0 graus Celsius. É uma forma dele te dar um valor sem ser muito explícito. Bom, e aqui ele está dizendo que ele tem um bloco de gelo e esse bloco de gelo foi atingido por um projétil. A gente sabe que os projéteis e tudo mais, eles têm uma quantidade de energia junto com eles e ele transfere essa energia de forma térmica por diversos processos que não vão nos interessar. Mas ele transfere a energia térmica para o bloco de gelo, fazendo com que parte do gelo derreta.
Isso é importante, porque ele falou que parte vai derreter, ou seja, não vai ser todo o gelo que vai derreter. Então, quando eu for aplicar a minha fórmula, eu tenho que tomar cuidado para não utilizar essa massa. Na verdade, o que ele quer é a massa que muda de estado, tá? Então, a gente vai resolver isso agora. Bom, para isso, a gente vai aplicar a fórmula e saber interpretar que a quantidade de calor que é 8.000, tá? Ou seja, a quantidade de calor que foi absorvida pelo bloco. A massa vai ficar como incógnita, porque a massa é exatamente o que eu quero descobrir. 8.000 calorias vai ser referente a quanto de massa é derretida. E o L é o calor latente de fusão. Tá? Se eu jogar isso para cá, eu vou ter que M vai ser igual a 8.000 sobre 80, que vai dar 100 gramas. Ou seja, dos 400 gramas de gelo que havia, só 100 gramas vão derreter. 1/4 dessa massa vai derreter. Ele poderia, por exemplo, perguntar quanto de gelo ainda haverá no final do experimento. Então, você poderia dizer que haveria 300 gramas, porque é o que não derreteu. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.